Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar com muita informação. Olá, boa noite. O presidente Michel Temer anuncia a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente se reuniu com o governador Pezão e com autoridades para tratar da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Na reunião não foram divulgados os detalhes de como será a atuação do general Walter Souza Braga Neto, nomeado interventor. Sábado de Carnaval em São Paulo. Foliões tomam conta da Avenida 23 de Maio. De olho no relógio. Termina à meia-noite de hoje o horário de verão em 10 estados e no Distrito Federal. Queda de helicóptero no México deixa 13 mortos. Na aeronave estavam autoridades que avaliavam estragos em uma região atingida por um terremoto nesta sexta-feira. E na China, orações e festa para comemorar a chegada do Ano Novo. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. No dia seguinte à assinatura do decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, Temer esteve na capital fluminense, onde se encontrou com o governador do estado, com o interventor militar e outras autoridades. O presidente anunciou a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Temer chegou no início da tarde e foi direto para uma reunião a portas fechadas no Palácio Guanabara, sede do estado, com o governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Marcelo Crivella e o general Braga Neto, nomeado ontem como interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Também estavam presentes o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O encontro durou cerca de 1h30. Nós queremos que o Rio de Janeiro, com medidas firmes, seguras, especialmente para proteger os mais vulneráveis aqui no Rio de Janeiro. Não foram poucas as mortes havidas, não apenas de policiais, mas também de trabalhadores, crianças, lamentavelmente jovens, né? Temer anunciou a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Na verdade, vai coordenar o trabalho da segurança pública em todo o país. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são da União Federal, mas também vai coordenar o trabalho de segurança pública em todo o país. Cariocas gravaram imagens de blindados e das Forças Armadas nas ruas neste sábado, mas era apenas por conta da visita do presidente. Já vão começar o policiamento na cidade, ó. O interventor, general Braga Neto, vai continuar acumulando a função de comandante militar do leste. Com a intervenção, o general terá poder de governador na área de segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Ele responderá diretamente ao presidente da República, Michel Temer, e não terá que submeter as suas decisões ao ministro da Defesa, Raul Jungmann. Além de planejar ações na área de segurança, o oficial vai gerir recursos, comandar as polícias civil, militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema carcerário do estado. Assim como ontem, hoje Braga Neto repetiu que ainda não há detalhes nem decisões tomadas sobre como serão os próximos passos da intervenção no Rio. Na saída do encontro, Rodrigo Maia voltou a falar sobre o adiamento na votação da reforma da Previdência. Nesse momento, na hora que a gente faz uma intervenção na área de segurança, se a gente for também falar agora e amanhã vai ter Previdência, uma coisa de cada vez. Se essa intervenção é tão fundamental como a gente acredita que seja, vamos esperar os próximos passos desse ato, que tem a votação do decreto na Câmara, no Senado, e depois o início da operação por parte do interventor, e depois vamos para as outras agendas. Alguns estados estão preocupados com possíveis consequências da intervenção federal no Rio de Janeiro. Secretários de Segurança de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo pediram uma reunião com o ministro da Justiça, Torquato Jardim. O governo mineiro afirmou hoje, por meio de nota, que planeja ações para impedir a entrada no estado de criminosos em fuga do Rio. E a Câmara dos Deputados marcou para segunda-feira a votação do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. A medida já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.
A sessão na Câmara foi convocada para as 7 da noite. A proposta será analisada diretamente pelo plenário. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, vai nomear um relator para elaborar um parecer em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, será iniciada a discussão do relatório. Como é uma matéria urgente, depois que 6 deputados tiverem se posicionado sobre o tema, poderá ser encerrada a discussão. Passada essa fase, será feito o encaminhamento com discursos de 2 deputados a favor e 2 contrários. A partir daí, os partidos vão orientar as bancadas como votar. A votação poderá ser simbólica, sem a contagem de votos. Nesse caso, o presidente da Câmara apenas pergunta ao plenário se os deputados estão de acordo com a aprovação da matéria. Se a maioria não levantar a mão, o decreto estará aprovado. Mas poderá ser solicitado por alguma bancada a votação nominal com o registro de votos no painel eletrônico. Se isso acontecer, para ser aprovado, basta obter a maioria simples dos votos. Mas para que a votação seja iniciada é necessária a presença de pelo menos 257 deputados. Se o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro for aprovado pela Câmara, ele segue para a votação no Senado. Se for rejeitado, a intervenção é encerrada. Essa é a primeira vez que um decreto de intervenção do governo federal em um estado será analisado na Câmara sob a vigência da atual Constituição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escolheu a relatora para análise e votação do decreto de intervenção federal assinado por Michel Temer. É a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro. A PMDBista é a favor da intervenção, mas deve pedir ao governo um novo decreto, com mudanças no texto que deixem claro, por exemplo, que haverá recursos federais para bancar a operação. O Ministério Público pediu, mas a Justiça achou desnecessário que Suzane von Richthofen fizesse mais um exame psiquiátrico para cumprir o restante da pena em regime aberto. Com a decisão, ela pode ser solta a qualquer momento. A decisão pegou de surpresa quem acompanhou um dos casos mais chocantes do país. Eu acho que isso não é justo, porque ela matou, né? Então ela não é uma pessoa, planejou um crime. Então ela tinha que cumprir uma pena muito maior do que essa que foi imposta para ela. Para mim é completamente errado. Uma pessoa que toma a decisão que ela tomou de fazer o que ela fez, mesmo se ela tivesse todo o comportamento do mundo, ela não deveria sair lá de dentro. A juíza Vânia Regina da Cunha, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, levou em conta um exame feito em Suzane von Richthofen no último mês de dezembro, que mostrou que ela tem a condição psiquiátrica de uma pessoa normal. Pelos critérios objetivos do exame, ela é considerada apta a convívio em sociedade com quem quer que seja. Então, com base nisso, a juíza entendeu ser dispensável um novo exame para testar o que o primeiro já testou. Só que esse primeiro resultado não convenceu o Ministério Público de São Paulo, que pediu uma nova análise com um método diferente. O chamado teste de Rocha é, segundo o Ministério Público, uma avaliação diferente de um exame psiquiátrico normal. Foi só depois de passar por esse procedimento que os irmãos Cravinhos, comparsas de Suzane no crime, conseguiram o benefício do regime aberto. Nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça para entender por que com ela o critério está sendo diferente, mas não obteve resposta porque o caso corre em segredo de justiça. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, assassinados a pauladas em 2002. Ela, que foi a mentora do crime, só cumpriu até agora quase 12 anos e, mesmo assim, a qualquer momento, pode ganhar a liberdade. Algumas pessoas, elas são, do ponto de vista psiquiátrico forense, infelizmente, irrecuperáveis para o retorno à sociedade. Não precisa nem examinar para saber que pessoas dessa natureza, com comportamento delituoso gravíssimo, quando ultrapassam uma determinada medida, normalmente não voltam mais atrás. E olha só que situação inusitada em Belo Horizonte. Um homem resolveu distribuir dinheiro pelas ruas da capital mineira. Essas imagens aí mostram quando ele para em frente a um estacionamento e joga
Para o alto, várias notas. Quando ele vai embora, 2 funcionários do local correm para pegar o dinheiro. E olha, eles não foram os únicos sortudos, não. Isso porque o homem fez o mesmo em outras ruas. No total, ele distribuiu cerca de R$3.000. E quem pegou o dinheiro assegura que as notas são verdadeiras, viu? Pena que a gente não estava lá nessa hora, hein, Augusto? Tomara que mais gente tenha essa ideia, essa moda pegue, né? Ainda mais nesse tempo de crise, né, Rosana? E ladrões assaltaram um banco e fugiram com reféns em Colombo, no Paraná. Uma das vítimas foi levada no capô do carro. Este vídeo, gravado por uma moradora, mostra um carro parando na rua com as portas abertas enquanto os criminosos assaltam a agência. Instantes depois, tiros são disparados. Pedestres que passam pelo local correm. Os bandidos começam a sair do banco. São pelo menos 4 assaltantes. Eles apontam as armas para os reféns e atiram novamente. É tiro, gente, é tiro! O grupo entra no carro e foge. Um dos reféns é levado no capô do veículo. Segundo a polícia, as vítimas foram libertadas logo em seguida. Os criminosos levaram malotes de dinheiro e as armas dos vigilantes do banco. Até agora, ninguém foi preso. Em Maringá, no Paraná, a polícia encontrou R$650 mil enterrados em uma casa. Os agentes chegaram ao local após uma denúncia anônima. Com a ajuda de cães farejadores, descobriram que o dinheiro estava escondido em uma fossa. Em outra casa na região, os PMs encontraram 369 quilos de maconha. Uma mulher acabou presa. Só neste ano, mais de 600 pessoas foram assassinadas no Ceará. E para tentar diminuir a criminalidade, o governo começou a instalar bases policiais em contêineres, isso nos bairros mais violentos de Fortaleza. Mas a medida tem sido alvo de críticas. O primeiro posto fixo da polícia foi instalado nesta comunidade do bairro Janguruçu, um dos mais violentos da periferia da capital. A base foi montada em 2 contêineres e vai funcionar 24 horas por dia com viaturas e pelo menos 3 policiais. Nesta região, gangues rivais disputam o tráfico de drogas. Luciano da Silva, líder de um dos grupos, foi flagrado neste vídeo testando um armamento. Ele foi preso na semana passada. Antes, moradores da comunidade chegaram a ser expulsos de suas casas pelos traficantes. A 5 quilômetros daqui, aconteceu a maior chacina da história do Ceará, quando 14 pessoas foram executadas durante uma festa em uma casa de forró. A iniciativa é muito parecida com as UPPs, as unidades de polícia pacificadoras, montadas em comunidades dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro. Aqui em Fortaleza, a Secretaria de Segurança diz que o objetivo da base é o mesmo: afastar a criminalidade e garantir a paz em regiões violentas. A gente está fazendo trabalho com 3 focos principais, que é a presença permanente da Polícia Militar no local, também o trabalho da Polícia Civil para evitar que o crime volte a se instalar nessas regiões e também um foco na parceria com atores, seja a Prefeitura, sejam também atores privados. A base foi instalada há uma semana e os moradores da região aprovaram. Agora está tranquilo, nós pode ir e vir quantas vezes vier. O modelo deve ser repetido em outras regiões violentas de Fortaleza para tentar diminuir os números da violência. Só neste ano, mais de 600 pessoas foram assassinadas no Ceará. No Carnaval, 21 homicídios foram registrados em Fortaleza, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. A instalação das bases de container é criticada por especialistas em segurança. É uma cópia mal feita das estratégias de UPP do Rio de Janeiro. Não funcionou lá, com muito mais recursos, com muito mais apoio da mídia, com muito mais apoio do governo federal, não funcionará aqui. Durante um patrulhamento em Campinas, no interior de São Paulo, policiais militares flagraram um homem dirigindo um carro roubado. Após receber a ordem de parada, o motorista tentou fugir. Os detalhes você vai acompanhar no programa Operação de Risco, que começa logo depois do Rede TV News. Estamos indo para o Campo Belo, Rua Laerte de Oliveira, uma viatura nossa deparou com caráter geral e vamos ver qual é a situação que está lá. Informação de militos armados, policial? Por enquanto não temos mais informações, eu vou fazer contato com ele e vou verificar. Estamos indo do caminho para apoiar ele. Uma área que circula muito carro roubado aqui, policial? Positivo. O motorista é interceptado pelas viaturas.
Nós vamos passar na casa da avó e acontece isso. E agora? Fala pra mim, e agora? Fazer o quê? Ações como essa e muito mais, você vê no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. Muito bem, chegou a hora de falar da previsão do tempo. A Gabriela de França já está aqui com a gente e vai trazer os detalhes. Oi, Gabi, boa noite. Isso mesmo, boa noite, Rosana, Augusto. Ótima noite para você que está em casa nos acompanhando. Olha, antes da gente conferir como fica o tempo amanhã em todo o Brasil, hoje, né, depois de 4 meses, chega ao fim o horário de verão. Então, se você estiver aí nas regiões sul, sudeste ou centro-oeste do Brasil, faça como o temporino. Olha, não esqueça de logo mais, a partir da meia-noite, atrasar o seu relógio em 1 hora. E tem aqueles que vão ficar com saudade aí dos dias mais longos e tem também aqueles que preferem um novo horário. Sol, mar, calor, um ótimo dia para curtir a praia, dar um mergulho para se refrescar. E foi assim que muitos cariocas e turistas aproveitaram as últimas horas do horário de verão. Eu vou aproveitar até o final, se Deus quiser, né? Eu adoro o horário de verão, sabe? Eu saio do trabalho, curto um pouquinho aqui a praia, depois vou à faculdade. E é uma pena que está acabando hoje. Este vendedor reclama pensando no prejuízo. A nós que é vendedor é horrível, cara. A venda cai 70%, porque no calor ficava mais tarde, ganhava um dinheirinho legal. Enquanto uns adoram, outros comemoram o fim dele. Pra gente vai ser ótimo, né? Principalmente pro meu pequeno aqui, que agora vai se adaptar melhor. Vai acordar mais bem disposto, né? Realmente vai acordar, porque parecia que ele estava indo para a escola ainda dormindo. Para acordar de manhã eu acho péssimo, até porque esse ano foi muito atípico, tipo 6 horas da manhã, tudo escuro. Este ano foram 125 dias com o programa em vigor. Mas a partir de meia-noite, moradores de 10 estados e do Distrito Federal não podem esquecer de atrasar o relógio em 1 hora. O objetivo sempre foi economizar energia. Mas um estudo do Ministério de Minas e Energia indicou que o programa vem perdendo a efetividade. A análise mostrou que a intensidade do consumo estava mais ligada à temperatura. Por isso, o governo federal chegou a avaliar o fim do horário de verão para este ano. O presidente Michel Temer manteve o horário de verão para o segundo semestre, mas fez um decreto reduzindo a duração. Vai começar no dia 4 de novembro, no fim de semana após o segundo turno das eleições. Eu espero que termine, que as pessoas pelo menos votem para que isso não venha acontecer novamente. Eu vou ficar com saudade do horário de verão. E vocês gostam? Eu também, eu gosto. Chegar em casa com o sol ainda brilhando. É gostoso. E você, Augusto? É normal, né, Gabi? Muitos países adotam, né, para a economia. Acho importante, sim. Eu gosto. Bom, o horário de verão acabou, mas o verão não. Vai durar aí até dia 20 de março. Vamos ver a previsão para amanhã, então? Porque a gente vai ter chuva aí espalhada aí por todas as regiões do Brasil. Na maior parte, a chuva típica de verão, que chega mais para o finalzinho da tarde, comecinho da noite. O céu aí, as nuvens, né, ganham força e o tempo fica bastante carregado, nublado, aqui na região de Belo Horizonte, interior de São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Só não vai chover amanhã, o tempo fica seco, firme, nessas áreas em amarelo, aqui interior da Bahia até o norte do Espírito Santo e também no centro-sul aqui do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a gente vê aí que vai fazer bastante sol e calor de 35 graus, muito quente aí para os gaúchos neste domingo. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens, tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, a qualquer hora, e a máxima é de 27 graus. Agora a gente vai lá para Recife, no Pernambuco, onde a chuva deve aparecer aí durante todo o dia, o tempo fica bastante carregado, instável e a máxima não passa dos 30 graus. Aliás, tem chovido muito no Nordeste nos últimos dias, né? Chuva aí que anima muita gente, afinal no Nordeste a chuva é sempre bem-vinda, mas também tem assustado os moradores. Em Fortaleza choveu tanto que as ruas ficaram alagadas, esse carro aí foi levado pela enxurrada. Bom, gente, amanhã não vai ser diferente não, viu? Tem previsão de mais chuva lá no Nordeste, a gente vai ver aqui no nosso mapa.
Inclusive tem alerta aí para tempo severo aqui nessa área, entre Pernambuco, Sergipe, Paraíba, e em todo o litoral o tempo vai estar muito instável, com chuvas aí periódicas, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral sul da Bahia. Vamos às temperaturas para amanhã, mínima de 20 graus em Belo Horizonte, com tempo nublado, e de 22 no Rio de Janeiro. E a máxima no Rio de Janeiro amanhã chega aos 35 graus, apesar da chuva e do tempo mais fechado. E se você quer saber o tempo na sua cidade, já sabe, né? É só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você e ótima noite para vocês também. Até mais, gente. Até mais, Gabi. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump visitou os policiais que atuaram no tiroteio da escola de Parkland, na Flórida, onde 17 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Ao lado do xerife do condado de Broward, Trump elogiou a ação rápida dos oficiais. Que grande trabalho vocês fizeram. Nós apreciamos muito. Acompanhado da primeira-dama, Trump também visitou o hospital onde estão internadas as vítimas do massacre. Nós vimos pessoas numerosas e uma recuperação incrível. Quero dar os parabéns a você. Trabalho incrível. Enquanto isso, centenas de manifestantes se reuniram em um protesto anti-armas, assunto que Trump não quis comentar. Os estudantes que estavam no colégio e sobreviveram ao tiroteio falaram sobre a perda de amigos e pediram para que todos lutem contra a lei de armas no país. Obrigado por suas orações e condolências, mas isso não é suficiente. Estamos fazendo a mesma coisa de novo e de novo. E essas mesmas coisas só vão mudar quando nós dissermos pare. O adolescente de 19 anos, Nicolas Cruz, que invadiu uma escola disparando com um rifle automático na tarde de quarta-feira, foi preso minutos após o ataque. Ele responderá por 17 homicídios premeditados e pode ser condenado à pena de morte. E vamos a um giro das notícias internacionais. Câmeras de segurança de um barco grego registraram o momento em que a embarcação foi atingida por um navio da Turquia. As imagens mostram a colisão. O barco de patrulha da Grécia estava estacionado próximo a Ímia, um conjunto de duas pequenas ilhas desabitadas no mar Egeu, quando foi atingido na popa. Não houve registro de feridos. A batida pode ter sido resultado de uma manobra ameaçadora. A região está em alerta desde que a Turquia aumentou o número de navios de guerra para impedir que uma plataforma de perfuração atinja um local fora de Chipre. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, chamou de falatório as acusações da justiça americana sobre 13 russos e 3 entidades russas que teriam interferido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Até que vejamos os fatos, tudo mais é apenas falatório. A declaração foi durante a Conferência de Segurança Anual em Munique, na Alemanha. Lavrov ainda acusou o Ocidente de deteriorar as relações entre países diferentes, mas garantiu que a Rússia continua disposta a manter um diálogo aberto e mutuamente respeitoso com outras nações. Em uma estação de metrô de Milão, na Itália, um registro de um ato heróico. Um jovem de 18 anos arriscou a própria vida para salvar um garotinho de apenas 2 anos caído nos trilhos. A cena é impressionante. A criança está sentada com a mãe, quando de repente sai correndo e cai no vão do trem. Um rapaz que estava na estação rapidamente pula para resgatar o menino e ainda pega o brinquedo dele. No México, 13 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na queda de um helicóptero militar no estado de Oaxaca. As vítimas fatais são 3 crianças, 5 mulheres e 4 homens. Eles estavam em 2 vans que foram atingidas pelo helicóptero, que caiu durante uma tentativa de pouso. A bordo estavam o ministro do Interior do México e o governador do estado, que faziam avaliações dos danos causados pelo terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a região. Eles sobreviveram. A agência que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos aprovou um software capaz de prever o risco de mortes súbitas em pacientes internados em hospitais. Vamos ver os detalhes com o correspondente Marcelo Medeiros.
O programa, instalado no computador do hospital, funciona como os olhos da equipe médica. Chamado de plataforma Clinical Wave, ele consegue analisar 5 dados vitais que são monitorados nos pacientes em unidade de terapia intensiva: o ritmo do coração e da respiração, a temperatura do corpo, a pressão do sangue e o nível de oxigênio. O software usa estes números para prever qual a probabilidade da pessoa ter uma parada cardiorrespiratória nas próximas 6 horas, em uma escala de 0 a 5. Se ficar acima de 3, a equipe recebe o alerta no próprio celular. Os pesquisadores pretendem com isso diminuir o número de mortes súbitas nos hospitais americanos. Todos os anos, cerca de 400 mil pacientes morrem dessa forma por aqui. Essa já é a terceira principal causa de óbito nos Estados Unidos, atrás apenas de doenças do coração e câncer. O Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, usou o novo sistema durante 8 semanas, em metade de seus pacientes idosos. Entre os que foram monitorados com software, não houve nenhuma morte súbita. Já entre os que não usavam o programa, 8 morreram. Agora que o sistema foi aprovado pelo FDA, o departamento que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos, a empresa responsável pretende desenvolver um outro software que avise sobre o risco do paciente ter uma infecção generalizada. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Agora é hora de falar de esporte. A Rede TV transmitiu Sesc Rio de Janeiro e Camponesa Minas pela Superliga de Vôlei. Isso mesmo, Rosana, e o Fernando Fontana está aqui com a gente, vai contar todos os detalhes dessa partida. Fala, Fernando, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Rosana Jatobá. Realmente foi um jogaço, né? Clássico da Superliga Feminina, com um resultado surpreendente. Minas venceu o Sesc por 3-0, o Sesc que é o atual campeão do torneio. O repórter João Paulo Vergueiro esteve lá de perto, acompanhou tudo e vai trazer as informações para a gente. Manda ver, JP. Em uma vitória surpreendente, o Camponesa Minas veio ao Rio de Janeiro e venceu as atuais campeãs da Superliga por 3-0. Aliás, foi a segunda derrota só da equipe carioca. Rosa Maria, um dos destaques desse jogo aqui ao nosso lado. Rosa, que partida foi essa que vocês fizeram? Parabéns. Joga a autoestima do Minas mais lá para cima num momento importantíssimo. Campeonato Sul-Americano aí e também playoffs da Superliga. Então, acho que foi uma vitória excelente, né? Um resultado até talvez não esperado, né? Porque a gente sabe da qualidade da equipe do Rio de Janeiro, mas eu acho que muito mérito nosso que a gente conseguiu botar em quadra tudo que a gente treinou e treinou muito para jogar contra elas. A gente sabe que cada jogo tem uma história, então agora vem o Sul-Americano, é um outro campeonato, com outro ritmo, né? Um jogo atrás do outro, então com todo respeito à equipe do Rio, então a gente vai agora estudar de novo as outras equipes e quem sabe encontrar com eles de novo agora no Sul-Americano, lá na frente, então a gente tem que continuar treinando e a gente fica com a autoestima lá em cima, mas não pode ficar deslumbrado, né? Que foi um jogo excelente, deu tudo certo, mas agora é já pensar no próximo. A equipe incorporou, ganhou consistência e como é que chega, além do Campeonato Sul-Americano, nessa fase decisiva da Superliga? É importante ver o time crescendo agora, nesse momento, né? Nesse momento que a gente precisa realmente, só que a gente precisa ter uma constante, que eu acho que é no que o nosso time vem pecando muitas vezes. A gente faz jogos excelentes e aí um jogo ou outro, ou até um set muito bom, que foi o que a gente fez contra o Rio no primeiro turno, e depois o time apaga. Então a gente precisa aprender a levar a lição do jogo de hoje para os outros jogos. A gente precisa ser mais constante. A equipe de Minas volta lá, portanto, para Belo Horizonte, onde acontece o Campeonato Sul-Americano entre os dias 20 a 24 de fevereiro. Eu devolvo a você, Fernando Fontana. Muito obrigado, João Paulo. Agora vamos falar de futebol, né? Nesse exato momento, pelo Campeonato Gaúcho, a equipe do Grêmio está empatando em 0-0 com o Veranópolis. O Grêmio é o 10º colocado, está a 1 ponto da zona do rebaixamento, faltando 4 rodadas, pode cair, hein? Em Minas, a equipe do Cruzeiro venceu e segue isolado na liderança. Em São Paulo, amanhã tem Palmeiras e Ponte Preta, o grande clássico, né? Entre São Paulo e Santos. O Corinthians só joga segunda contra o Red Bull, mas hoje apresentou novidades, dá uma olhada. Tem cara nova na área, hein? Quer dizer, não tão nova assim, né? É porque o novo reforço já é bem conhecido do torcedor corintiano. O volante Ralf esteve no CT Joaquim Grava e assinou contrato de 2 anos. Ele aproveitou e mandou recado pro bando de loucos. Muito feliz, expectativa grande
poder ajudar meus companheiros da melhor forma possível, mas mais feliz ainda de estar retornando ao clube que me abriu as portas para o mundo. Claro, a rede balançou também nesse sábado, né? Lá em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu o Vila Nova com este gol de Rafinho. O resultado, a Raposa disparou na liderança do estadual com 19 pontos, 6 a mais que o Atlético Mineiro. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. O que teve de mais importante no esporte foi isso. Boa noite, Rosana. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fernando. Obrigado, Fernando. Olha, em São Paulo, o carnaval ainda não acabou, não. Vários blocos de rua garantiram a festa dos incansáveis foliões neste sábado. A concentração foi na Avenida 23 de Maio. Parecia que o carnaval estava só começando. Os blocos estavam lotados. Cláudia Leite arrastou uma verdadeira multidão no bloco Largadinho, que desfilou pela Avenida 23 de Maio. A cantora, que comemora hoje 10 anos de carreira, estava pra lá de animada. Andando assim pelo bloco, a sensação que dá é que o carnaval por aqui não vai acabar nunca mais. A média de público aqui na Avenida 23 de Maio é de 1 milhão de pessoas. E foi assim todos os dias, viu? Até hoje, no pós-carnaval de São Paulo. Olha só como tá esse mar de gente aqui em volta. E aí você deve estar se perguntando, como é que faz para sobreviver a essa multidão de gente aqui no carnaval? Ah, isso aí, só perguntando a eles, os foliões. Só água e bebida! Para alguns, o carnaval de São Paulo é tão bom que vale até perder a dignidade. É importante a gente sambar, ser feliz, pular, entendeu? A gente esquece tudo que a gente faz na semana, entendeu? Tinha de tudo um pouco. Eu vi que você escolheu uma fantasia mega especial. É uma bailarina, é havaiana, o que que é? A gente pega da família, a gente pega da prima, vai lá, pega alguma catadinho e vai juntando. Um pouquinho de cada, montou o look. Isso. Também tinha índio. Não é pesado isso aí não? Dá pra aproveitar a folia mesmo assim? É um pouco pesado, mas dá pra curtir a folia do mesmo jeito. A gente pula, a gente é do carnaval, então a gente é bem acostumado com isso. Tem os amigos que se reúnem e escolhem uma fantasia e olha só no que dá. Um monte de marinheiro por aqui. Por que que a fantasia de marinheiro? É para as meninas embarcar na nossa, entendeu? Só na nossa embarcação. Vem com nós, vem com nós. Ah, e se o maridão não quiser deixar você cair na folia, isso não é problema. A dona Sueli deu um jeitinho. Meu marido veio me buscar no bloco, mas eu não vou. E aí você fica assim em cima dele, segurando ele para ele ir embora. Isso. Já deu para perceber que criatividade tinha de sobra, né? Beijo na boca também, claro. E olha, tem sustentabilidade no carnaval, viu? Um projeto de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais vai usar parte do xixi recolhido nos banheiros químicos durante o carnaval para a fabricação de fertilizantes. A ideia é separar o fósforo presente na urina para adubar plantações. Quem não dispensa o bom e velho carnaval de rua, com certeza já passou por este aperto. É difícil segurar, é difícil andar e a gente faz onde der mesmo. Nesse carnaval de Belo Horizonte não foi difícil encontrar banheiro químico, porque em todo lugar que você ia, acompanhava os blocos, também tinha banheiro químico espalhado pela cidade inteira. Mesmo com cerca de 14 mil banheiros móveis instalados todos os dias nas ruas de Belo Horizonte, os flagrantes de desrespeito foram comuns. Para coibir a falta de educação e incentivar o uso dos banheiros químicos, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um projeto para reaproveitar o xixi deixado pelos foliões nos dias de festa. A ideia é separar o fósforo presente no xixi para adubar plantações. O segredo está nesta pastilha desenvolvida aqui no Laboratório de Química da UFMG. É ela que absorve o fósforo da urina. Os pesquisadores agora trabalham na fase de fabricação dos fertilizantes. Assim como o petróleo, o fósforo ele tem uma data para acabar, o quanto tem de fósforo na Terra. A gente percebeu que um dos materiais com potencial de recuperação desse fósforo de efluentes é um mineral chamado serpentinito.
E esse mineral, ele sozinho já tem uma utilização ampla na agricultura como um corretor de solo. Então o que a gente faz? A gente pega esse material, modifica ele em laboratório e aí ele ganha uma propriedade, além de ser corretor de solo, de capturar, absorver o fósforo presente em efluentes, e nesse caso a gente está falando da urina humana mesmo, do xixi, e esse material, a ideia é que depois de uma desinfecção simples, ele possa ser utilizado prontamente como fertilizante. A pesquisa, pioneira no país, está em fase de testes, mas em breve deve ser ampliada. Por exemplo, colocando ele em shopping center, colocando em estádios de futebol, hotéis, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, escolas, universidades, todo lugar, onde há um ser humano, há a produção de urina, né? Então todo lugar que tenha banheiro tem potencial de utilizar a nossa tecnologia, sim. No calendário lunar chinês, o ano novo já começou e este é o ano do cachorro. Na Ásia, as celebrações foram regadas a muitas superstições. Vamos conferir na reportagem do correspondente em Hong Kong, Marcelo Espíndola. Em Pequim, as badaladas anunciam o Ano Novo Chinês chegou. E em Hong Kong, a multidão se aglomera no templo para as orações. E muita gente também visita a Feira do Ano Novo Lunar, um local para comer, passear, brincar e principalmente comprar flores. Os arranjos amarelos representam 5 gerações juntas, do bisavô ao neto. A flor de pêssego ajuda a conquista no amor. A chamada défodil é para trazer dinheiro e os pés de mexericas para dar boa sorte, muito usado por comerciantes. Já o cachorro, símbolo do ano novo, é vendido assim, como bicho de pelúcia. E no fim do dia, a multidão se reúne novamente agora no bairro Tsinghua para ver a tradicional dança do leão no desfile. Festividade bem diferente da que acontece no Ocidente. Acompanhada de gongos e tambores, entre tantos significados, representa proteção. É uma dança típica budista que acontece em diversos países da Ásia. Na avenida tem também bonecos infláveis, palhaços. As crianças dão um show à parte. E olha que nem tudo é diferente. Na China, no primeiro dia do ano, também tem futebol. E onde a bola no pé, claro, tem brasileiro. Olha a camisa amarela dando um show na avenida. Para mim é um feriado, porque a gente pode ter um longo feriado. Nós podemos fazer tudo, por exemplo, exercícios. Nós podemos ter mais tempo com a família, então é um grande momento no nosso tradicional feriado. Eu desejo boa saúde, vida longa, prosperidade no amor. Tudo em Hong Kong é bom. Com tantas cores e simbologias, só nos resta também desejar a todos brasileiros. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Muito bem, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Você fica agora com o programa Operação de Risco com Jorge Lordello. Bom final de semana.